Bom, então eu comecei a participar das plenárias estaduais a convite do movimento estudantil, né? Que é, na verdade, quem tinha puxado o M29 nas plenárias estaduais para o 19J. E a decisão que a gente tomou no comitê que estava se criando, né, em Dourados, comitê de luta, nós levamos para a plenária estadual da Frente Brasil Popular junto com os estudantes, que aconteceu pelo Zoom, né? Bom, eu acho que... Bom, sobre o 19J e o polêmico card, né, do 19J, eu acho que tem algumas coisas que são preciso, que é preciso, tem coisas que é preciso explicar, né, esclarecer, que houve muito boato, né, principalmente por quem não estava acompanhando o movimento, gente que estava de fora olhando e saiu falando o que ouviu, né. Bom, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que não havia, ainda não há, né, na avaliação do Rui Pimenta, do PCO, uma direção clara, democrática, transparente, pública, do movimento, a nível nacional. Naquela época, no 19J, menos ainda. E a mesma coisa a gente via aqui no Mato Grosso do Sul. Né, o 29M foi puxado pelos estudantes, mais pelos estudantes, e no 19J a Frente Brasil Popular aparece com mais força, né. Aí houve até uma disputa da liderança desse movimento 19J. Eu lembro inclusive que a Frente Brasil Popular marcou a segunda reunião que eu participei de uma, depois teve uma segunda, onde a gente ia apresentar, falar sobre os movimentos no interior do estado. A Frente Brasil Popular marcou essa plenária para um horário do domingo. A gente teve uma plenária que foi na sexta, terminou a plenária marcando a próxima para o domingo em tal horário. Bom, e já no final dessa plenária da sexta havia um mal-estar entre a direção da Frente Brasil Popular e os estudantes. Bom, os estudantes marcaram plenária no mesmo horário do domingo da Frente Brasil Popular, com o intuito de realmente tumultuar essa questão da liderança. A gente entrou na plenária da Frente Brasil Popular e o pessoal falou assim, olha, nós vamos todo mundo para a plenária, isso era tudo virtual, né? Todo mundo para a plenária dos estudantes. Alguns, eu lembro, nem foram. Alguns, principalmente o pessoal de mais idade, que não sabia como fazer essa mudança, colocaram lá o link da outra reunião no chat. Alguns nem foram, desistiram. E a gente acabou entrando lá na plenária dos estudantes. Só que quando a gente entra nessa plenária tumultuada, uma briga por quem iria liderar, quem iria conduzir, se os estudantes tinham levado o movimento 29 e agora no 29M, e agora no 19J a Frente Brasil Popular aparecia e tinha essa pequena disputa. Mas no final foi tudo bem, acabaram unificando, foi interessante. Só que o que aconteceu na prática foi que nessa plenária, com todas essas mudanças, a gente entrou na plenária e eles mudaram totalmente a pauta. E não iam mais discutir o movimento do interior. Era só a discussão de Campo Grande. Então a gente não... E havia uma tensão. Então a gente não tinha nem mais fala. Não tinha nem mais como falar. Né? Aí o que a gente fez? A gente pegou e disse no chat, colocamos um documento que a gente tinha escrito, que estava se formando o comitê de luta, que a gente tinha uma pauta que a gente ia levar para a rua. Pusemos esse documento no chat. Só isso. Nós não pedimos nenhum card para ninguém. Para a Frente Brasil Popular, para nada. A gente só
colocou avisando que a gente ia pra rua, que a gente tinha o direito de ir pra rua, né? Eu acho. E às vezes as pessoas acham que a rua não, que a rua é de algum grupo militante ou de, né? Bom, a Frente Brasil Popular mandou um card de volta pra gente com o horário das 9 horas da manhã e o local onde a gente tinha dito que a gente estaria, na praça, certo? Então, o que é importante nesse ponto? Esse ponto é importante dizer que, primeiro, a gente não pediu nenhum card. Segundo, a Frente Brasil Popular provavelmente estava ciente de todos os movimentos que aconteciam em Dourados, porque esses movimentos participaram de algumas plenárias, embora nas últimas plenárias eles não estavam, né? O Comitê de Defesa não estava nessa plenária. E mais do que isso, a Frente Brasil Popular, que quem estava na liderança era a militância do PT, né? Ou seja, então, se houve algum problema nessa confecção, em criar esse card, isso é um problema interno lá do PT, da Frente Brasil Popular. A gente não sabia explicar, né, se estava certo ou errado, né? Porque a gente sabia que a gente tinha decidido sair para a rua e a Frente Brasil Popular apoiou, né? Apoiou o movimento, fez o card. E a gente colocou o card, divulgamos o card, né? E a gente também não tinha obrigação de explicar para quem não estava nas plenárias, para quem não estava acompanhando o movimento, explicar a confusão que o próprio movimento, a direção do movimento estava fazendo. A gente nem tinha obrigação e nem condição de explicar, né? Então isso tem que ficar claro. Nós não fomos lá fazer propaganda do que a gente ia fazer, pedir um card ou solicitar qualquer coisa, né? Então, tudo isso veio e a gente usou. Né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante que a gente deve dizer é o seguinte: o movimento estudantil que tinha liderado o 29M. Então era um movimento estudantil que estava na rua. Não é, então, assim, quando a gente recebe esse card e a gente estava junto com o movimento estudantil, apoiando o movimento estudantil, a gente está pensando no movimento estadual, um movimento nacional, das pessoas que estão na rua. E quem estava na rua, naquele momento, quem estava puxando o movimento, era o movimento estudantil, né? Então, esse movimento não tinha que dar satisfação para qualquer pessoa, para qualquer grupo de esquerda, né? Esse movimento estava na frente. As pessoas tinham que apoiar ou não apoiar, né? E não ficar questionando, né, um movimento que estava liderando a ida para as ruas. Então, a gente entendeu com tudo isso que a gente estava apoiando esse movimento de caráter estadual e nacional. Então, assim, eu acho que algumas pessoas quiseram criar uma falsa polêmica em torno desse card, mas foram muito poucas pessoas, né? Mesmo a gente recebeu até informação que dentro de alguns grupos disseram que aquele card era falso, que a Frente Brasil Popular não existia em Dourados e que aquilo não ia acontecer, né? O movimento de Dourados saiu na primeira reportagem que teve do Brasil 247, saiu a praça, né, a Praça Antônio João com o horário, e depois na segunda reportagem tiraram, ou seja, tinha alguém ligando lá para dizer que aquilo não iria acontecer, né, e dizendo para as pessoas que aquilo não iria acontecer, ou seja, existia uma
uma tentativa de esvaziar o movimento que ia acontecer na praça. Mas eu acho que tudo isso é normal, né? São coisas que acontecem. Mas é importante deixar claro isso, né? Tudo isso é importante deixar claro. E deixar claro que as pessoas que criaram qualquer tipo de polêmica em torno desse card, na verdade são, primeiro, pessoas que não estavam acompanhando de perto o movimento e pessoas que mal intencionadas, né? Bom, e agora?